Bom, fazendo este vídeo, espero que rápido, do Livros, eu terminei de ler, finalmente, depois de muito penar, A Morte do Pai, do Kawov. E eu cheguei até o final, né? Ontem eu levei ele para o trabalho, né? Eu me sabotei, porque aí eu levei ele para o trabalho e me obriguei a ler, né? Eu estou trabalhando numa biblioteca, tem um monte de livros, mas eu não gosto de ficar pegando os livros lá quando eu já tenho muitas coisas minhas encaminhadas. Então eu levei isso aqui para me obrigar a andar com isso aqui. Eu li em torno de 70 páginas ontem, quase isso, e aí eu consegui terminar hoje de manhã. E vale aquilo que eu falei da última vez, gente. Eu achei muito chato. Achei chato, achei pretensioso, achei fastidioso. E alguém no Scooby fazendo uma das resenhas, tem muitas resenhas elogiosas, mas aí eu fui conferir, tem algumas resenhas negativas também para a morte do pai lá no Scooby. Alguém falou que é um livro cheio de listas, e realmente é. Você começa a reparar, por exemplo, numa cena em que ele vai fazer uma faxina na casa que foi dos avós, né? E que o pai acabou morrendo lá, né? Essa longa parte final da morte do pai que eu falei que nunca que acabava. E aí quando o personagem narrador vai fazer essa faxina, ele enumera todos os produtos de limpeza, a ordem que ele pega esses produtos de limpeza, como é que ele vai passando um por um desses produtos de limpeza, para dar um exemplo. Um outro exemplo, né? Vai, por exemplo, preparar uma comida. Aí ele enumera todos os ingredientes da comida, qual a ordem que ele vai pegando cada um desses ingredientes, como é que ele vai colocando, qual o tipo de prato ou qual o tipo de panela, entendeu? E aí eu não vi sentido em todos esses detalhes e essas listas, né? Que você vai reconhecendo essa enumeração assim detalhada, minuciosa de todas essas coisas. Alguém pode me explicar qual o sentido? Havia um objetivo para isso? Porque eu não percebi. Para mim, pareceu simplesmente cansativo. Parecia que o autor estava querendo encher página. Não vi sentido. Achei simplesmente chato. Ficou quase. Quando eu reparei que ele estava fazendo isso, e aí eu fui notando, né? Você passava 2, 3 páginas e encontrava aquela enumeração de novo, as listas. Aí ficou parecendo assim, tipo um cacuete do estilo do autor. Muito chato, muito chato, muito chato. E eu achei o livro pretensioso. Eu achei que ele fica querendo dar a impressão que está escrevendo alguma coisa muito profunda, muito poderosa. Enfeita, né? Como ele começa o livro assim, eu falei disso ainda na última maratona, quando eu comecei a ler. Ele enfeita a linguagem e quando você escava um pouquinho, não tem um conteúdo que vale a pena você estar ali debruçado em cima daquilo. Mas eu li tudo. Eu li página por página. Eu não pulei parágrafos nem nada do tipo. Eu não pulei parte alguma. Eu fui lendo. Porque eu podia, como eu disse pro pessoal, eu queria meter o pau, né, no livro, eu queria malhar o livro com conhecimento de causa. Funcionou para muita gente, teve gente que amou, mas para mim acabou. Acabou isso aqui, eu só quero ver uma maneira de me desfazer disso aqui e conseguir recuperar uma parte do dinheiro que eu gastei nele. Esse é o meu veredito. Uma estrela e olhe lá. Também li dos livros meus que chegaram, os livros que eu comprei. Eu li essa coisa deliciosa aqui, que foi o meu antídoto para o Kawov. Esse volume de novelas, diz que são contos, mas são mais novelas, do Raymond Chandler. Encrenca é o meu negócio, que são 5 contos, na verdade, 5 novelas, porque para mim história com mais de 60 páginas já não é conto, é novela. Você tem uma trama, você tem personagens, você tem reviravoltas, você tem uma passagem do tempo, né? Uma complexidade maior no enredo, porque você tem um maior número de páginas. Então, para mim, 60, 70 páginas não é conto. Eles chamam de conto, mas para mim isso é novela. E são muito gostosas. São 5. São 3 com o detetive mais importante, né? Detetive central do Chandler, que é o Philip Marlowe, e 2 outros com outros 2 personagens. Um que é um detetive da divisão de homicídios, é um policial regular, né? Não é um detetive particular. E o outro que trabalha sob disfarce na divisão de narcóticos. E eu gostei bastante. Você tem tramas assim bastante complicadas, com muitos detalhes, né? Com muitas mudanças, com reviravoltas, algumas surpresas até o final. Você tem muito humor, inclusive esse humor negro de que o Chandler fazia muito uso, né?
Você tem coisas de realmente dar risadas aqui na forma como ele escreve, né? Especialmente nos contos, nas novelas narradas pelo Marlowe, né? As 3 primeiras em que o protagonista é o seu detetive mais famoso. E a forma como Marlowe narra é muito divertida, às vezes um humor negro, às vezes nem tanto. Tem, por exemplo, uma imagem que eu até comentei com uma colega hoje, em que ele diz que ele reencontrou a garrafa de uísque que estava no bolso dele e aí entrou em conferência com a garrafa de uísque. E tem outras desse tipo e até melhores. Muito gostoso mesmo, delicioso de ler. Tramas boas, né, que saem dos clichês em alguns casos. O Chandler, ele inverte alguns dos tipos que eu andei enumerando, né, naquele vídeo sobre o romance dele, né, O Longo Adeus. Ele não usa aqueles tipos de uma forma assim estereotipada, né? Estão aqueles tipos ali, a mulher fatal, a ingênua desamparada, né? O detetive durão, etc. Mas ele, em alguns casos, você percebe que ele faz uma inversão, né? Ele distorce, ele modifica, ele engana o leitor. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. E estou lendo esse aqui, da escritora inglesa Margaret Drabble, A Trilha Luminosa. Nunca tinha lido a autora. Este romance está naquele volume 1001 livros que você deve ler antes de morrer. Este romance da Drabble, né? E é o primeiro que eu estou lendo dela. São mais de 400 páginas, eu estou na 178. Eu estava avançando um pouco porque eu estava tentando terminar o Call-Off e estava tomando doses do Chandler para conseguir ir à frente com o Call-Off dar conta, né? Agora eu vou avançar mais. E tá legal, é um romance que mistura, no que ela vai contando a história dessas 3 amigas, né? Faz um flashback de quando elas se conheceram na universidade, como é que é a vida delas, onde elas se concentram nos dias de hoje, né? Quando as 3 têm mais de 40 anos, uma tem filhos e tá para se divorciar pela segunda vez, a outra não é casada, uma terceira ficou viúva e se casou de novo, né? E elas têm vidas bem diferentes. Uma é uma psicoterapeuta, a outra é uma professora de literatura que dá aula, inclusive, em comunidades problemáticas, como uma penitenciária feminina. E a outra é uma historiadora de arte. E a autora usa uma mistura de narração de romance com uns toques assim que lembram sociologia. E aqui nas orelhas diz que é a maneira como a Drabble gostava de escrever, misturar o gênero do romance, né, a ficção, a obra de ficção, com análise sociológica. Tem um ou outro momento que eu acho que ela exagera um pouquinho. Mas até agora tá bom, mas eu ainda não cheguei no meio. Tá bom, tá interessante, você se interessa pela história, se interessa pelos personagens e o destino de cada um deles. E tem algumas ironias bem britânicas, me parece. E, como eu mostrei o que eu já li, né, O Encrenca é Meu Negócio, do Chandler, que foi um livro que eu comprei, né, pela internet, que eu falei que eu tinha comprado vários. Aí chegou esse, que eu já li. Chegaram esses aqui também. Pérolas Dão Azar, que também são contos, na verdade, novelas. Não Há Crime nas Montanhas, também são contos ou novelas. E esse romance, A Dama do Lago, que é do início dos anos 40. Eu já li a parte final, que tem uma série de observações e algumas cartas do Chandler. Eu gostei muito dessa edição por isso. Essa parte eu já li. A obra mesmo, o romance mesmo, eu ainda não li. Mas a parte final é deliciosa e tem muita coisa que o Chandler observa que eu concordo. Eu não concordaria com algumas críticas que eles faz aos clássicos da escola inglesa do romance, né? Como o Conan Doyle e a Agatha Christie. Mas tem muita coisa mesmo, que eu concordei naquilo que ele colocou. Se eu tiver oportunidade, eu vou comentar em outro vídeo. Mas ainda não li o romance A Dama do Lago. E é isso, e eu devo fazer em breve o vídeo com as leituras selecionadas para a terceira maratona literária deste canal, a acontecer na Páscoa. E é só.